Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma sabatina UOL Folha de São Paulo com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje, eu, Leonardo Sakamoto, colunista do portal, e Paula Sperbi, repórter da Folha de São Paulo, recebemos Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, candidato à reeleição à Prefeitura de Porto Alegre. O prefeito da capital gaúcha é advogado, nascido em Porto Alegre, foi deputado estadual e deputado federal antes de ocupar o atual cargo. Para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, a nossa conversa terá duração de 45 minutos. Durante esse período, ele poderá expor suas opiniões, expor suas plataformas de governo e, depois, no minuto final, será dado espaço para que ele faça suas considerações finais ao eleitorado. E aí a gente já começa a primeira pergunta para o prefeito, que é uma pergunta que é um pouco diferente daquela que a gente tem feito a todos os candidatos e candidatas até agora. A gente tem começado a sabatina perguntando o que eles teriam feito de diferente caso ocupassem a cadeira de prefeito neste momento da pandemia. E aí a gente pergunta de uma forma um pouco diferente para o prefeito, que é o que o senhor teria feito de diferente na gestão da crise, ou se houve algo que o senhor gostaria de ter feito, mas não foi possível? Olá, Sakamoto. Olá, Paula. Um prazer conversar com vocês e com quem está acompanhando, vai nos acompanhar aqui pelas redes sociais, uma alegria. E acho que nesse período onde faltam tantos debates, né, que foram retirados em virtude da pandemia ou por outros motivos, é extremamente importante essas oportunidades aqui de ter uma oportunidade qualificada aqui de responder a perguntas e, enfim, então, muito obrigado pelo convite e é um prazer, uma alegria estar aqui. A gente está há 6, 7, 8 meses do início da pandemia, iniciou em dezembro na China, pelas informações que se tem, chegou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por consequência, em março, e evidentemente que não só nós, mas como muitos gestores, imagino, na verdade, todos os gestores tenham cometido erros, né? É impossível dizer que todos os gestores do mundo, ou que algum gestor do mundo, conseguiu acertar em 100% das suas decisões. Até porque elas podem ter pequenas diferenças em relação a outras cidades, a outros estados e a outras capitais. Com certeza, nós cometemos erros e na minha primeira entrevista, na minha primeira coletiva, que foi muito triste, onde eu manifestava a necessidade da gente colocar restrições nas atividades econômicas, eu disse, olha, com certeza cometeremos erros, né? Mas esses erros serão basicamente como prefeito, mas jamais cometerei aqui erros como ser humano, né? E a vida estará em primeiro lugar. E aqui em Porto Alegre, se a gente comparar no Brasil entre todas as capitais, nós temos aqui em Porto Alegre o primeiro ou segundo menor número de óbitos totais. Então, óbitos totais é a forma de comparar o resultado, ou o reflexo, ou o malefício de uma pandemia em um país, em um estado ou em uma cidade. Então, quando nós olhamos para a gripe espanhola e queremos saber qual foi o reflexo dela em um país ou uma cidade, nós comparamos os óbitos totais de todos os motivos naquele país ou naquela cidade com o mesmo período do ano passado. Então, se nós compararmos outras cidades do tamanho de Porto Alegre, tiveram 3.000 óbitos a mais em relação ao ano passado, tiveram 5.000 óbitos em relação ao ano passado, 2.000 óbitos a mais em relação ao ano passado, e em Porto Alegre nós tivemos quase 300 óbitos a menos em relação ao mesmo período do ano passado, comparando com este período de pandemia. Então, é evidente que nós salvamos vidas. Se ou algumas decisões poderiam ter sido diferentes, como diria minha mãe, né? Como um engenheiro de obra pronta, fica um pouco mais fácil falar. Mesmo assim, eu acho que a gente teve muitos acertos, né? A minha equipe aqui é extremamente qualificada, eu não partidarizei, nem politizei, nem ideologizei a minha Secretaria da Saúde, como quase regra geral de todo o governo,
O meu secretário é médico de família, profissional do Grupo Hospitalar Conceição. O meu secretário adjunto, ele é médico de família, professor da Universidade Federal e doutor em epidemiologia. Todos os meus outros diretores da secretaria são médicos com doutorado, com mestrado, com especialização nas áreas afins que eles ocupam as suas diretorias. Isso não é padrão em Porto Alegre, né? Isso é verdade. Na verdade, se nós pegarmos aqui os últimos 12 anos, uma estrutura tão qualificada do ponto de vista profissional e uniforme nunca aconteceu, né? E isso me deu muita sustentação, bem como a qualificação dos outros secretários envolvidos. Então, hoje, olhando, talvez eu tivesse voltado às aulas um mês antes, né? Se a gente soubesse que iríamos ter um equilíbrio, né? Uma normalidade, ou seja, uma estabilidade na demanda de leitos por UTI, como tivemos nos últimos 2, 3 meses aqui em Porto Alegre. Talvez eu tivesse tomado essa decisão. Talvez eu tivesse feito mais investimentos em comunicação, para as pessoas entenderem um pouco melhor isso, né? Mas eu acho que, como regra, nós tivemos bons resultados, entendendo que, obviamente, devemos ter errado bastante, como todos os gestores do mundo. Perfeito. Quando o senhor fala em comunicação, me remete a um motivo do processo de impeachment que corre contra o senhor aqui em Porto Alegre, que é o uso da verba do Fundo da Saúde em peças publicitárias. O próprio ex-ministro Mandetta confirmou que achou que o uso foi correto, né, para impedir e disseminar, proliferar a Covid aqui em Porto Alegre. Qual que é a opinião do senhor sobre esse processo de impeachment? O senhor acha que tem somente uma razão eleitoreira? Enfim, a gente está há pouco tempo das eleições. Qual que é a opinião do senhor? Olha, Paulo, a gente vem de um histórico de corrupção aqui na cidade de Porto Alegre, né? Na nossa empresa de processamento de dados, a gente teve pessoas lá que foram investigadas, que são os maiores devedores do nosso Tribunal de Contas, que tinham máquinas de contar dinheiro, né, dinheiro da corrupção, né, que jogaram, quando a polícia chegou, malas de dinheiro pela janela, né, e essas pessoas, logo no início da investigação, inclusive, vieram para a prefeitura, saíram da Procempa e vieram para a prefeitura. Nós tínhamos o departamento aqui de esgotos pluviais, onde nós tivemos mais de 20 milhões de desvios, que está sendo investigado. Essa pessoa tentou entrar na prefeitura no meu governo e ela acabou sendo o diretor-geral da Câmara de Vereadores. Nós afastamos servidores aqui porque eles negociavam as dívidas dos financiamentos imobiliários do Departamento Municipal de Habitação e recebiam recursos nessas negociações. Quando nós demitimos essa pessoa, que depois gerou até uma busca e apreensão na Câmara de Vereadores, essa pessoa também foi trabalhar na Câmara de Vereadores. Então, a gente tem um histórico realmente aqui de não fazer caça às bruxas, mas quando identificamos a corrupção, não nos interessa o partido, a amizade, as relações ou qualquer outro reflexo que isso vai ter. Nós encaminhamos ao Ministério Público e à Polícia Civil. E isso foi desde o primeiro ano, né? A gente também adotou um processo inédito no Brasil até hoje. Vocês podem, inclusive, acessar o site, quem nos assiste aí, Banco de Talentos Porto Alegre, e vão ver o formato mais moderno e qualificado de escolha de profissionais, sejam da iniciativa privada, para virem para um cargo de livre nomeação, ou seja, de profissionais da prefeitura, de servidores concursados, para ocupar cargos de chefia. Isso incomodou também alguns partidos, né? E esse já é o 5º, 6º ou 7º pedido de impeachment pelos motivos mais torpes e populistas. Este tem um motivo específico, né? Que é me tirar da eleição, do processo eleitoral. Quando viram que isso não ia ser possível, quiseram me tirar do processo das coligações, né? E continuam agora tentando viabilizar esse pedido. O recurso, é importante dizer, quem nos acompanha, foi um recurso de 3 milhões de reais utilizado para esclarecer a população num período de pandemia. Quem é gestor público, quem conhece o mínimo de saúde, sabe que a regra número 1 de saúde pública é informação. A regra número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, né, no período de pandemia é comunicação, informação, né, para a população.
Então, nós colocamos 3 milhões de reais do fundo por 2 motivos. Primeiro, porque a Câmara de Vereadores aprovou 6 milhões de reais. Nós utilizamos 3. E segundo, porque eu sou obrigado, eu não posso gastar nenhum centavo para qualquer pauta, qualquer matéria, qualquer compra, qualquer despesa de saúde, sem ser do Fundo Municipal de Saúde. E é por isso que todos os prefeitos do Brasil fazem a mesma coisa que eu. Gastam o dinheiro de saúde, seja de publicidade ou qualquer outra despesa, através do fundo. Todos os governadores e os presidentes da República. O atual presidente da República, por exemplo, já gastou mais de 200 milhões do Fundo Nacional de Saúde em publicidade. E ele está certo, nós estamos numa pandemia. Então, é um impeachment eleitoreiro, como tem sido talvez alguns impeachments no Brasil. Mas esse aqui ele é estranho, né? Porque ele é movido por grupos corruptos, utilizando uma ferramenta que deveria ser para tirar um prefeito corrupto. Mas eles estão tentando tirar o prefeito que combateu a corrupção deles. Prefeito, aproveitando o gancho também colocado por sua resposta pela pergunta da Paula sobre substituição de pessoal, o seu vice-prefeito, o Gustavo Paim, ele passou pela sabatina e ele disse na sabatina que a sua gestão é marcada por instabilidade, beligerância, conflito permanente, que acaba prejudicando o cidadão, e embasou isso afirmando que a Prefeitura de Porto Alegre foi palco de dezenas de substituições de secretários e adjuntos nos últimos 4 anos. Houve problemas de gestão? Como é que o senhor responde a isso? Olha, a gestão pública ela é dura, né? Ele mesmo foi demitido da secretaria dele de Relações Institucionais porque não fazia um bom trabalho junto aos vereadores. Depois que ele foi demitido, nós aprovamos o maior programa de reformas da história da cidade de Porto Alegre. Reforma previdenciária prioritária, ou a pioneira do Brasil, nos municípios, foi aqui em Porto Alegre. Uma reforma administrativa pioneira no Brasil, não só no município, mas em todas as estruturas, foi feita aqui em Porto Alegre. Todos os outros prefeitos, com as suas leis aprovadas, aumentaram as despesas automáticas de pessoal, né? Cada um deixou um legado de 30 milhões, 100 milhões, o último prefeito de mais de 200 milhões de despesa de pessoal por ano para o resto da vida dos porto-alegrenses. E nós diminuímos em mais de 100 milhões com a nossa reforma que a gente fez administrativa e previdenciária. Então, é evidente que este secretário, então vice-prefeito, não estava desempenhando um bom papel. E assim foi ao longo da nossa atividade. Secretários que não desenvolviam um bom papel, nós retiramos. Acho que é isso que o eleitor quer. Pessoas que tinham alguma dúvida da sua integridade, nós retiramos do governo. Secretários que eram tão competentes, que foram levados para o governo do estado ou para o governo federal, nós não tínhamos outra alternativa que apoiá-los e substituí-los. Secretários que foram levados para a iniciativa privada, veja bem, quantos governos, fora de São Paulo, né, que é um pouco diferente, mas quantos governos municipais podem dizer que seus secretários e secretários adjuntos são convidados para a iniciativa privada? Nós tivemos que fazer as substituições. Então ocorreram, e se eu vier a me eleger, tenha certeza aqui os nossos eleitores que espero que alguns secretários sejam convidados para a iniciativa privada, para a gente validar que a gente escolhe os melhores, né? E segundo, aqueles que não estiveram no momento de vida para desempenharem com total dedicação à sua atividade pública, eu tenho certeza que eles pedirão para sair ou a gente vai pedir que eles saiam. Prefeito. Agora é importante dizer, Paula e Sakamoto, nenhum saiu em Camburão, nenhum saiu afastado pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, nenhum, porque antes de entrar, todos passaram por um pente fino, e aqueles que eram de gestões anteriores e que tinham processos ou problemas com a polícia, não entraram no nosso governo. Prefeito, em 2016, eu entrevistei o senhor para a Folha de São Paulo, naquela ocasião era o início do segundo turno, e o senhor disse assim, abre aspas, que o capuz de esquerda e direita não serve mais e tem sido usado de forma marqueteira no Brasil, fecha aspas.
4 anos depois, como que o senhor vê essa questão de direita e esquerda e em que espectro político o senhor se posiciona? Eu vejo que piorou, Paula. Agora as pessoas cada vez mais querem se carimbar, ou de esquerda ou de direita, sendo que se eu andar uma quadra, o conceito de esquerda e direita vai mudando, né? E se eu perguntar a cada cidadão, ou a cada político, inclusive, o que é esquerda e direita, e a cada um que se autodenomina de esquerda e de direita, esse conceito vai mudar. Então, realmente, esses rótulos não servem para definir nem a mim e nem ao meu governo. Nós ampliamos gigantescamente, de forma recorde, os investimentos em saúde, na área social e na área da educação. Alguns dizem que isso é de esquerda. Ao mesmo tempo, eu devo estar entre as 3 maiores, se não sou a maior estrutura pública, seja de cidades, governos estaduais ou federal, que tem o maior número de editais de concessões e PPPs. Talvez eu concorra com um governador que é do PT, que é o campeão, acho, do Brasil. Eu devo estar, que é o Wellington, se eu não me engano, né? Eu estou em segundo lugar. Então, ou em primeiro, dependendo de como ele foi o desempenho dele nesses últimos anos. Então, essas definições não servem para me rotular, Paulo, e eu acho que elas têm feito muito mal ao Brasil, né, e muito mal ao eleitor na hora de ele decidir o que ele quer que seja feito com a máquina pública, né, com os recursos públicos e com o futuro da sua cidade, do seu estado e do seu país. Prefeito, tem 2 figuras que têm se despontado na crise, né, na pandemia, por diversas razões e que acabaram assumindo protagonismos também por diversas razões. Uma delas é o presidente da República, Jair Bolsonaro, o outro é o governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior. Eu queria que, por mais que estejamos tratando de uma campanha municipal, né, que é local, mas cidades como Porto Alegre têm uma importância nacional. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Como é que o senhor vê o comportamento desses 2 personagens durante a crise? Olha, eu acho que qualquer um que tenha usado a crise para buscar votos ou prestígio, isso tem influenciado nas suas decisões, cometeu muitos erros. Aqui em Porto Alegre a gente adotou uma postura desde antes de assumir, né? Nós não vamos culpar ou responsabilizar o governo federal, ou o governo do estado, ou a crise, ou o universo, né? Ou o Papa por um problema local. Nós vamos tomar as medidas para resolver os nossos problemas com as nossas forças e potencialidades. Então, essa foi a nossa posição. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, na sua postura, ele não foi tão adequado como foi o seu governo na área da saúde. Eu acho que os ministros da saúde e a estrutura da saúde teve posturas mais adequadas de orientação, de investimento, de trabalho e de manifestações públicas do que o presidente Bolsonaro, que talvez tenha pensado um pouco mais ideologicamente, eleitoralmente, do que do ponto de vista da saúde. Acho que o governador João Dória desenvolveu um bom trabalho, buscou investimentos, né, fazer investimentos, buscou recursos privados, inclusive, para desenvolver a vacina, e teve medidas que me parece que vão num caminho adequado, que é o caminho do mundo inteiro, de algumas restrições de atividades para restringir a circulação do vírus. Eu não conheço detalhes, evidentemente, dessa política de restrições do governo do estado, mas, como regra geral, me parece que buscar nas evidências científicas as informações e a base da tomada de decisões e das manifestações públicas é o mais adequado para um gestor, e eu acho que o governador João Dória tem feito exatamente isso. Me parece que ele segue um caminho bastante adequado, tanto é que já estamos aqui bem encaminhados no Brasil, e nós, inclusive, já conversamos com o governador que, se nós não tivermos uma política nacional de imunização, que eu acho que a gente vai acabar tendo, né, a gente iria buscar adquirir essa vacina junto ao governo de São Paulo, no Instituto Butantan. Ou seja, o senhor está falando que, dependendo da Prefeitura de Porto Alegre, a vacina que é desenvolvida na China e deve ser fabricada no Instituto Butantan, no estado de São Paulo, vai ser aplicada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, caso aprovada pela Anvisa. Olha, se o governo federal desistir de usar vacinas que têm parceria ou que vêm da China,
uma boa parte das campanhas imunológicas do Brasil vão desaparecer, né? Ou terá que buscar outros fornecedores, talvez que não tenham histórico, né, nessas áreas, né? Então, me parece um equívoco, de novo, esta análise mais política do que científica de que evidências, né, fáticas que se tem na área de vacinação. Se não tiver, e nós achamos que vai ter uma campanha nacional, nós iremos buscar adquirir isso junto ao Instituto Butantan, ao governo do Estado de São Paulo. Prefeito, Porto Alegre é a capital com a passagem de ônibus mais cara do país. No início do ano, o senhor apresentou um projeto que, inclusive, deixaria a passagem gratuita para trabalhadores e com custo muito baixo para o passageiro em geral e metade desse valor ainda para os estudantes. Por que esse projeto não conseguiu avançar? E, se reeleito, o senhor tentaria emplacar de novo essa ideia? E como custear tudo isso? Paulo, nós recebemos um legado de uma licitação mal feita, de uma obrigatoriedade de ter um cobrador para cada motorista. O salário do cobrador em Porto Alegre é 30% acima da média dos cobradores do Brasil. O salário do motorista é 20% acima da média dos motoristas de ônibus do Brasil. Nós temos o maior percentual de gratuidades da passagem de usuários, né, do Brasil. Talvez hoje estejamos em segundo, porque a gente reduziu algumas, mas sem dúvida precisa de uma reforma, né? Se a gente pegar a área de água, de saneamento, de drenagem, de iluminação, que são áreas passíveis de concessão, passíveis de PPPs, elas não são tão engessadas do ponto de vista jurídico, com trocas de favores, com demagogias, com populismos, como a área de transporte coletivo. Nós temos uma visão de que não é aceitável nem para vocês que estão me entrevistando e provavelmente nem para ninguém que está nos assistindo que se cobre de um usuário do Sistema Único de Saúde, né, a despesa da saúde. Até a saúde pública existe para quem não pode pagar a saúde. Idem na área da educação pública. Ela existe para quem não tem condições de pagar a educação, né? E nós entendemos que o transporte público, e nós, não é que nós entendamos, né? É que a gente buscou isso no mundo, e em nenhum lugar do mundo o transporte público se viabiliza sozinho apenas com o pagamento do usuário. O usuário do ônibus é quem mora mais afastado do centro, mais na periferia. É o trabalhador que tem o menor poder aquisitivo. Então, imaginar que este usuário vai pagar toda a tarifa ou ele vai andar de aplicativos é surreal, né? Então, o mundo inteiro faz algum tipo de subsídio. E nós propusemos aqui várias alternativas, várias formas que já foram abordadas por vocês, que já foram abordadas em sites e empresas de comunicação especializadas no mundo, né, das alternativas, porque o mundo inteiro busca alternativas. A chegada dos aplicativos, que aconteceu há alguns anos, e com a pandemia, a falência ela é total. Então, se nós não recuperarmos aqui os usuários, tivermos alguma forma de subsídio cruzado, como é na saúde, como é na educação, na verdade, na saúde e na educação é recurso do Tesouro. Nós entendemos que não deve ser assim, que nós não devemos tirar recursos da segurança, da saúde e da educação, mas que devemos tirar de outras fontes para equalizar essa tarifa. E por que não passou? Porque nós não conseguimos enfrentar. Nós fizemos grandes mudanças aqui, grandes reformas, algumas que nunca foram sequer pensadas na cidade de Porto Alegre e outras que estavam há décadas aqui paradas. A gente foi um governo reformista, um governo de mudança. Muitas reformas fizemos, nem todas conseguimos, mas com certeza essa do transporte público continua aqui no nosso farol, né, na nossa mira, com o nosso foco, e se reeleito formos, buscaremos alternativas nesse sentido. Prefeito, tem uma pergunta da agência Lupa, que é parceira das sabatinas do UOL e da Folha de São Paulo, para o senhor. A Lei 851 de 2019 regulamentou uma série de alterações na carreira dos servidores e foi duramente criticada pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Em seu atual plano de governo, o senhor propõe um programa de avaliação de desempenho. Como é que será esse programa e quais medidas concretas para melhorar o diálogo e a gestão da carreira
dos servidores públicos municipais? Eu acho importante essa pergunta, até para eu responder uma outra situação para a agência Lupa, para ela reavaliar, né? Ela colocou, quando eu disse que as despesas deixadas de herança anuais, né, do governo anterior eram acima de 200 milhões, e se eu não me engano são de 293 milhões, eu estava me referindo aos projetos de gratificações, benefícios e privilégios que foram aprovados e que todos eles geram uma despesa de pessoal de 293 milhões a mais todos os anos. Então, eu pediria que ela reavaliasse a última análise que ela fez das minhas manifestações, e eu posso encaminhar aqui todos os dados. É importante que ela me solicite, inclusive, os dados para a gente, quando a gente tiver alguma afirmação, que nós procuramos fazer todos eles embasados em dados. Eu tenho o custo de cada projeto. E no nosso governo, nós diminuímos em mais de 100 milhões essas despesas permanentes de pessoal futuras, como eu disse aqui antes para vocês. A gente implantou o Banco de Talentos, que é uma forma da gente fazer avaliação para o preenchimento de todos os cargos de livre nomeação, independente de quem indicou, e para todos os cargos de gestão, sejam eles por livre nomeação ou de funcionários. Talvez seja a primeira vez na história que nós temos toda a diretoria da empresa de transportes públicos, por exemplo, de funcionários. Nosso departamento municipal de água e esgoto, que é uma autarquia, tem um presidente que é do quadro. Talvez isso seja inédito aqui nas últimas décadas também. Então, a gente procura valorizar as pessoas competentes e que atendam o melhor interesse público, sejam eles servidores ou não, né? E a gente está avançando no Banco de Talentos no sentido de usar todas as técnicas de recursos humanos que o mercado usa. Os desligamentos, normalmente, quando a gente tenta, né, que sejam precedidos ou depois do desligamento, que eles tenham uma entrevista com profissionais de recursos humanos. Todas essas análises que eu falo aqui do Banco de Talentos, elas são análises realizadas por profissionais da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, do Rio Grande do Sul. Nós iniciamos com 14 voluntários em 2016 e todas as pessoas que ocupam os cargos passam, no mínimo, por uma entrevista com um profissional, uma entrevista reservada com um profissional de recursos humanos e, no mínimo, por mais uma entrevista com um profissional de recursos humanos e com 2, 3 ou 4 técnicos da área que aquela pessoa se candidata para trabalhar. Então, este processo de qualificação, evidentemente que ele vai num processo de acompanhamento e de valorização daqueles que estão trabalhando melhor. A nossa expectativa é que a gente possa implementar isso de uma forma automática, através de sistemas, o que demorou um pouco mais, a gente não conseguiu implementar nessa gestão. Mas essa é a ideia que a gente defende, que a gente continua defendendo e que pretende implementar se formos reeleitos. Prefeito, a primeira-dama, Tainá Vidal, tem feito uma série de ações no campo mais social. Recentemente, ela foi alvo de uma série de ataques machistas em redes sociais. Então, são duas perguntas. Eu queria saber por que o senhor acha que ela foi alvo desses ataques. E segundo, se não tem um espaço para mais mulheres numa futura gestão, se o senhor for reeleito, em cargos de secretaria, por exemplo. Olha, Paula, a Tainá, ela é advogada e ela acabou, aos poucos, diminuindo, quase que deixando a sua atividade, porque ela foi convidada e não foi por mim, foi por secretários e pessoas do governo, a participar de algumas ações sociais. Ela tem também uma atividade nas redes sociais que também gera uma receita para ela, que é de uma influencer, vamos dizer, a linguagem, né, que se usa hoje, de uma influencer digital, e ela começou a utilizar essas ferramentas para pedir doações. Iniciou pela campanha do agasalho, depois veio a campanha dos tênis para fazer atividade física para as crianças, principalmente. Depois veio a campanha dos brinquedos e ela acabou sendo chamada por várias secretarias para várias ações sociais. A gente bateu todos os recordes de doações em todas as campanhas sociais de todas as secretarias que a gente fez, né? Inclusive, tivemos um formato muito legal durante a pandemia, com um local grande para fazer a triagem
na campanha do agasalho, as roupas ficavam lá por 14 dias, e ela acabou sendo alvo, aí sim, de críticas e de ofensas. Eu acho que nem sei se são machistas, né? São ofensas a seres humanos, ofensas desumanas e inadequadas. E, infelizmente, as redes sociais hoje, muitas pessoas, para terem protagonismo, seja de seguidores, seja de recursos que advêm das visualizações que as pessoas têm, seja por objetivos políticos, seja porque são remuneradas por políticos para fazerem isso, mas as agressões nas redes sociais, elas acabam dando muita audiência, né? É a época dos lacradores. Não interessa se é agressão pessoal, se é mentira, se é ofensa, se é machismo, se é homofobia, se é acusação infundada de crimes. Infelizmente, uma parte das redes sociais ainda vive financeiramente disso. Espero que a gente possa, em breve, fazer alguma alteração na legislação para que a gente possa punir como é no mundo real, né, para que essas pessoas tenham uma punição mais rápida e com comprovações mais efetivas. E aí ela acabou ocupando um espaço de relacionamento, né, na verdade, que não é nem vinculada à prefeitura, não é remunerada, que é voluntário e que tem uma relação muito forte aí com entidades sociais. E a presidente da nossa empresa pública de ônibus, a Carris, ela foi selecionada no mercado pela sua competência, é uma mulher parda, né, ou negra, é a Ellen, tenho muito orgulho dela, foi selecionada pelo Banco de Talentos e foi uma ótima gestora. A nossa secretária do Planejamento e Gestão, a Juliana, também é uma mulher que cresceu aqui dentro da prefeitura, extremamente comprometida pelos seus próprios méritos, chegou onde está. A presidente da FASC, que é a Fundação de Assistência Social, é uma funcionária de carreira boicotada até por alguns colegas, poucos, mas barulhentos, e que conseguiu chegar à presidência da FASC com um currículo extraordinário, né, e com conhecimento de causa extraordinário. E assim a nossa secretária da Fazenda também é mulher. Espero que eu não esteja esquecendo aqui de ninguém. Teve várias secretárias aqui, 2 da área de assistência social, 3 de assistência social, que foram o desenvolvimento social, né, que eram mulheres também. Espero que eu não tenha fazendo aqui alguma injustiça, não esteja me esquecendo. Mas a gente teve muitas mulheres aqui em cargos de comando, em cargos de chefia, desde a chefia do meu gabinete até secretarias, empresas, fundações, enfim. Então, nós não temos este problema e eu gosto muito de trabalhar com mulheres, não tenho problema. Aliás, acho que tem muitas vantagens nisso. Prefeito, aqui também nesse espaço de sabatina, o ex-prefeito e novamente candidato à prefeitura, José Fortunati, disse que entregou o caixa da prefeitura com recursos de sobra, que o problema é que o senhor havia inflado o orçamento muito além dos anos anteriores, que criaria um déficit, né? Como é que o senhor responde isso e como é que o senhor avalia o momento de finanças da prefeitura? Olha, eu nem sei se vai ficar bonito eu fazer isso na tela, tá? Mas como eu não tenho link, eu vou botar aqui a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional. Talvez nem todos consigam ver direito aqui na tela. Mas aquele único vermelhinho ali, nós temos todas as capitais aqui, né? Todas as capitais estão aqui na tela. Eu vou pedir para mandarem para vocês por WhatsApp isso. Todas as capitais estão no azul. Adivinhem das 27 capitais, qual é a única em 2016 que estava no vermelho? A cidade de Porto Alegre. Além de ser a pior das 27, era a única que estava no vermelho. Porque fechar no vermelho não é o natural, o normal, nem o desejável na máquina pública. Não pode acontecer, porque aquele vermelhinho é o déficit de serviços públicos para a população mais humilde e mais carente. E Porto Alegre tem isso há 2 décadas. Eu preciso aqui relatar o esforço que o ex-prefeito Fogaça fez para arrumar isso. Mas quando entrou o ex-prefeito Fortunati, ele degringolou as contas públicas do município de Porto Alegre e me entregou uma prefeitura com um orçamento que na época não chegava a 6 bilhões, com 390 milhões para pagar em relação ao ano exclusivamente. Não estou falando de financiamentos, estou falando de despesas de custeio, né? Então ele faliu
a Prefeitura de Porto Alegre. Ele não tinha recurso para fazer a contrapartida das obras da Copa que estavam paradas. Ele retirou recursos do Fundo Criança, que não são do Tesouro, são das entidades. Retirou recursos do Fundo do Idoso para pagar as despesas de custeio do seu último ano. Não pagou os precatórios e ainda adiantou o IPTU da minha gestão para pagar as despesas dele. E com tudo isso, ele me entregou 390 milhões do governo dele, do último ano do governo dele, para eu pagar. Então, Porto Alegre, depois de 20 anos, encarou isso como um problema seu, não colocou a culpa no governo federal, ou a responsabilidade no governo do estado, ou na crise econômica, né, e fez as reformas. Demorou? Sim, a gente só conseguiu ter o apoio da maioria dos vereadores para fazer a quase totalidade das reformas em 2019, mas deixamos um legado de futuro azul, os resultados, né, da prefeitura, o que nos possibilitou, depois de alguns anos de não poder tomar financiamento, nós tomamos aqui quase 1 bilhão de financiamentos, de investimentos na cidade de Porto Alegre, e não foi de favor do governo federal, né? Foi da Caixa Econômica Federal, foi do Banco Regional de Desenvolvimento, foi do BNDES, foi do Banco do Brasil. Então não foi de uma instituição vinculada a algum político ou algum partido, né? Foi um reconhecimento do sistema financeiro que nós alteramos o futuro das finanças públicas do município de Porto Alegre. Prefeito, na última pesquisa Ibope, o senhor aparece em 4º lugar, né? Manuela Dávila, então, com 24%, Fortunati, 14%, Sebastião Melo, 11%, o senhor, 9%. Ao mesmo tempo, aparece com mais rejeição, com 37%, na frente até da Manuela Dávila, que tem 28% de rejeição. Por que o senhor acha que tem esse número na rejeição e por que o senhor figurou em 4º lugar nesse levantamento? Eu acho que tem vários motivos, né? O primeiro dele é que eu entrei numa crise e me preocupei muito em fazer, né? E pouco em comunicar. Então, acho que esse é um principal motivo. E aí falo pessoalmente, né? Dediquei pouco tempo para isso. Segundo, porque nós fomos o governo que menos gastou dos últimos 3 governos em publicidade. Então, além de nos comunicar menos, por estarmos focados em fazer, né? A gente publicizou menos o tanto que fez nesse governo. Terceiro, porque foram vários impeachments, né, que tiveram aqui, e aí parece que eu sou corrupto, sendo que eu combati os corruptos. Inclusive, se tudo der certo, vou botar alguns na cadeia, né? Quarto, porque no ano eleitoral sofri um processo de impeachment, cujos motivos todos acabaram de ser arquivados há 15 dias pelo Ministério Público. Sofri também, há um mês atrás, um relatório de uma CPI fake, fajuta, vergonhosa, mais uma vez, para a Câmara de Vereadores, né? Por vereadores que não mereciam estar naquele parlamento. E todos os argumentos desta CPI, que tiveram 3 ou 4 denúncias iguais ao longo de um ano, foram arquivados pelo Ministério Público, todos analisados e frisados pelo promotor. Analisei diversas vezes e não encontrei nenhuma ilegalidade. Então, são movimentos políticos, porque realmente eu limpei a Prefeitura de Porto Alegre e vai ficar muito difícil para alguns partidos se eles não tomarem o poder de novo, porque o seu financiamento, da forma que era feito, acabou, e ficar 8 anos sem ele vai ser bastante danoso. Então, esses são alguns dos motivos que eu realmente acho que a gente tem essa rejeição alta por não ter explicado para a população os motivos das brigas que a gente teve que comprar, né? E é evidente que as brigas, as pessoas, os partidos, as instituições, as corporações com as quais a gente comprou briga, eles têm muita voz, têm muita força, muita articulação, e aqueles pelos quais eu comprei as brigas são mais humildes e normalmente têm pouca voz na comunidade. É um benefício difuso, né? Nós colocamos quase 150 mil porto-alegrenses com acesso ao Sistema Único de Saúde. Isso é um bem difuso, né? Nós não teremos 150 mil porto-alegrenses gritando que é a favor deste caminho da saúde, mas o sindicato, que perdeu força,
ele vai ficar gritando e batendo em mim, fazendo, inclusive, boicotes naquelas unidades que ainda são estatais. Então é isso, Paulo, é a máquina das corporações da corrupção gritando e ofendendo quem está tentando, de alguma forma, e conseguiu fazer isso nos últimos 4 anos, de livrar a máquina pública desses carrapatos. Prefeito, também puxando a pergunta da Paula, o senhor está nesse segundo pelotão embolado, Sebastião Melo, Zé Fortunati, o senhor, né, ainda na briga da disputa por uma vaga no provável segundo turno na capital gaúcha. Caso o senhor vá ao segundo turno, o senhor vai aceitar ou procurar apoio de Sebastião Melo, Zé Fortunati? E caso o senhor não vá, o senhor deve apoiar algum dos dois? A gente não analisou nenhuma destas duas hipóteses, né? Talvez se eu vá ao segundo turno vai ficar bastante constrangedor para algumas candidaturas que se dizem mais liberais, que se dizem com mais liberdade ao setor econômico, alguns até que se autodenominam anticomunismo, antissocialismo, talvez eles tenham que ficar independentes, já que ficará muito difícil para eles me apoiarem. Eu lamento isso, né? Porque eles estão dizendo que querem meu impeachment, então eles são a favor do meu próximo mandato e contrários a esse. Eu estou falando aqui dividindo até uma dúvida que eu tenho de como vai ficar a situação deles se eu for ao segundo turno, ou como vai ficar a minha situação se eu não for ao segundo turno. Como eu estou prefeito ainda de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, no meio de uma pandemia, né? Uma situação inesperada, com um processo de impeachment e com uma campanha, eu não consegui pensar na campanha, na eleição, com tanto afinco como eu deveria, então eu não sei te responder como eu gostaria essa tua pergunta. Prefeito, o senhor falou bastante do combate à corrupção, mas na sua chapa o seu vice é do PSL, um partido que até pouco tempo era do presidente da República, Jair Bolsonaro, e estava envolvido em uma série de questões de corrupção, como o Laranjal, o escândalo dos laranjas e também da rachadinha. Como que o senhor avalia essa questão? Olha, o meu vice-prefeito é filho de um desembargador aposentado, o Dr. Guilherme Tanger Jardim, foi meu professor na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, é uma referência aqui por ter iniciado no Brasil o juizado de pequenas causas, é um procurador da Caixa Econômica Federal concursado, é um professor, mestrando na Universidade Federal e tem uma vida e uma reputação ilibada. Então, eu estou muito orgulhoso de ter ele pelo PSL como meu vice e ter o apoio aqui do PL. Esse é um outro motivo do impeachment. Com o apoio do PSL e do PL, eu acabei com o maior tempo de TV e as ferramentas de negociação dos outros partidos ou de pressão ficaram bem menos efetivas em relação a mim. Então, eles preferiram ter caminhos próprios, de novo, né, para me derrotar, porque um segundo governo meu vai ser muito difícil para eles. A gente está chegando ao final, eu tenho uma pergunta, espero que o senhor consiga responder em 2 minutos para ter o minuto final das considerações, que é a pergunta sobre segurança pública, né? Tem muito porto-alegrense que reclama do aumento de violência. Eu sei que não é exatamente uma pauta municipal, mas os prefeitos também influenciam nesse processo. Reclamam da violência na Cidade Baixa, reclamam da criação de cracolândias, né, acho que na Borges de Medeiros, né, entre outros lugares, e ao mesmo tempo também reclamam do aumento da população de situação de rua. A própria população em situação de rua reclama, né, das condições que levaram elas. Uma pergunta desse tamanho, tu vai querer que eu responda rápido, Sakamoto? Não, é aquela coisa, nessa hora político faz milagre, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco disso dentro do programa de governo. Para os outros prefeitos, a segurança não era o problema deles. Para mim é problema. Nós hoje temos 1,5 milhão de placas monitoradas por dia, temos reconhecimento facial nas gratuidades do ônibus, temos GPS no ônibus, tem uma guarda municipal na rua, treinada, qualificada, armada, com veículos extremamente equipados, até com câmeras de filmagem, o que não era o normal. A guarda antes aqui fazia uma zeladoria,
e nós temos hoje índices bem menores, né? Reduzimos de 80% dos índices de assalto nos ônibus, 60% o índice de roubo e furto de veículos em Porto Alegre, e o veículo é uma ferramenta de todos os outros crimes, tudo isso com a nossa participação efetiva na segurança. Segurança é um problema deste prefeito aqui e a gente tem resolvido ela. Tem avançado bastante em apresentar soluções de apoio à Brigada Militar, à Polícia Civil, à Polícia Rodoviária Federal. Todos eles têm acesso ao nosso sistema de rastreamento de placas de veículos roubados online. E, inclusive, o nosso cidadão aqui tem um aplicativo que ele tira foto dos veículos e sabe online se ele é roubado ou não. Deu tempo. E 1 minuto, senhor, para as considerações finais. 1 minuto do senhor. Quero de novo aqui reiterar aqui, Sakamoto e Paulo, é muito importante esses espaços assim, que tem um pouco mais de tempo para a gente conversar, embora as minhas respostas sejam longas, porque a gente está tendo menos debate. Então, acho que é uma oportunidade muito grande aqui de se apresentar ao eleitor, de pedir o voto e o apoio, para a gente não retroceder para os períodos negros aqui de corrupção no DEP, no DEMAI, na Procempa, na Carris, na FASC, em quase todas as áreas da prefeitura, e nem ao período de desastre da situação financeira da cidade, com um volume já de bilhões de investimentos garantidos, seja para o financiamento, seja do setor privado, por facilitação dos licenciamentos, ou seja das PPPs e concessões já realizadas e em andamento final. Muito obrigado a vocês. A entrevista foi realizada agora, sabatina, com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. A gente agradece muitíssimo ao prefeito pelos 45 minutos de bate-papo com a audiência do UOL e da Folha de São Paulo. Quero agradecer novamente a Paulo Sperber, repórter da Folha de São Paulo, que dividiu comigo, Leonardo Sakamoto, colunista do portal, a tarefa de sabatinar o prefeito e os outros candidatos. Quem não assistiu, assista as outras sabatinas, acompanhe as sabatinas que estão sendo realizadas pelo UOL e pela Folha de São Paulo, que podem ajudar a definir o voto de vocês. Muito obrigado e até breve. UOL.